Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a Deus a minha gratidão nesta noite, por esta oportunidade que me é concedida. Também louvar a Deus por a vida do nosso pastor Aziel, todo o corpo de obreiro dessa igreja, que também tem cuidado de nós. Meus amados irmãos, estamos nesta noite reunidos, adorando ao Senhor Jesus, já sentimos a sua presença. Peço que os irmãos continuem em espírito de oração, para que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos e depois vamos ler um versículo no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Mas primeiro o livro de Êxodo, capítulo de número 12. Meus amados irmãos, estamos dentro de dias aí festivos, né, para a sociedade, dias que a sociedade comemora a Páscoa, né, cada um comemora o dia da Páscoa e todos esses dias que sucedem, né, até chegar aqui. Nós sabemos a verdadeira importância que a Páscoa tem e é dela que nós vamos falar nesta noite, sabendo que com essa avalanche tecnológica que tem explodido, né, dentro do mundo em que nós vivemos, cada vez mais o acesso à informação e também à desinformação, né? Muitas pessoas têm confundido o verdadeiro sentido da Páscoa e tem sido deixado de lado, né, esse sentido verdadeiro e substituído por coisas materiais, seja o chocolate, seja o coelhinho, né, seja o que for. As nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e até adultos, né, tem partido para se alegrar mais com o que vem do cacau, né, do que o que Cristo nos proporcionou. Se alegrar mais do receber presentes tem sido uma data comemorativa. E o que tem sido colocado em pauta principal é a realidade material que se existe, quando nós sabemos que por trás desta data existe uma realidade espiritual. Nós comemoramos o dia em que Jesus Cristo, escolhemos este dia para representar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em qual a sua obra foi completamente consumada, porque se Cristo vive, nós temos certeza que a nossa fé não é vã, assim como o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. E existe, meus amados irmãos, a Páscoa do Senhor, esta a Páscoa correta, instituída no livro do Êxodo, capítulo de número 12. E eu quero ler com os amados irmãos esse texto e usar como base dessa ministração. Não vamos nos ater somente a estes versículos, mas eu quero usar como base o sangue redentor de Cristo na cruz do Calvário e a obra por ele consumada em nossas vidas. O benefício, né, a graça, o favor imerecido que nós mesmos sem termos merecimento recebemos por ele mediante a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Versículo de número 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7.
a parte C do versículo, a última frase diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, como eu disse aos irmãos, eu não quero me ater somente a estes textos, mas quero usar como base, como diretriz dessa ministração nesta noite, para nós vermos a verdadeira importância de muitos elementos que compõem a Páscoa do Senhor. No livro do Êxodo, capítulo número 12, nós podíamos citar inúmeros aqui. Poderíamos citar quando ele diz: os vossos lombos sejam cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Poderíamos citar o pão, poderíamos citar as ervas amargas, que cada uma tem um sentido espiritual e aplicativo nessa palavra. Mas o único elemento que eu quero pegar aqui é o que o Senhor instituiu por primeiro, como primícia. E ele disse àquela congregação que cada um tomasse um cordeiro ou cabrito sem mácula, primogênito de seu rebanho, e o sacrificassem em Israel. E eu quero pegar este elemento nesta noite, que é o sangue, que foi do sacrifício do cordeiro ali, e nós vamos aplicar a nossas vidas e a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que o primeiro sacrifício de cordeiros está no livro do Gênesis, capítulo número 4, quando Abel deu das suas primícias a Deus, mas a oferenda a Deus diretamente está no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, Abraão, eu quero que tu me ofereça em sacrifício o teu filho, o teu único filho. E Abraão respondeu a Deus: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor colocou para ir a um monte adorar. E a frase que nos chama a atenção é quando Isaac está indo sozinho com Abraão subir até o monte para este local de adoração. E Isaac demonstra ali o conhecimento do que iria ser feito e diz: pai, temos aqui o cutelo, temos a lenha para o fogo, temos tudo o que precisamos para oferecer a Deus, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a palavra profética de Abraão ali foi: Deus proverá para si um cordeiro. Esta palavra profética de Abraão, colocando Deus como provedor, que Ele o é de nossas vidas, porque Deus é aquele que provê o escape para a nossa alma, para a nossa vida. Quando todas as portas estão fechadas, Abraão olhou e disse: Deus proverá para si um cordeiro. Era dizendo a Isaac: Deus é o provedor de nossas vidas. Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Deus é aquele que fará e nos dará um cordeiro para esse sacrifício. E esta palavra profética é trazida à tona agora no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, quando o povo está há 430 anos no Egito, sofrendo, apanhando, trabalhando dia e noite, fazendo tudo para o povo do Egito e ainda como escravos naquele lugar. A Bíblia nos diz no livro do Êxodo que o povo clamou a Deus e Deus escutou o clamor do povo e escolheu um homem para os direcionar, um homem para ser o representante de Deus na terra e para que através dele o Senhor direcionasse cada ação para que houvesse libertação para aquele povo. O nome deste homem é Moisés, o mesmo que no capítulo de número 12 do Êxodo recebeu as diretrizes divinas do que Deus queria que fosse feito. Após Deus demonstrar todo o seu poder através das pragas do Egito, através de todas as pragas que foram demonstradas ali, que Deus mostrando o seu poder de forma natural, usando o meio ambiente para demonstrar tudo isso em tantas pragas, agora Deus iria agir de forma sobrenatural, de forma divina. E avisando a Moisés, mandou que o povo se preparasse, porque o anjo da morte iria passar naquela noite no Egito e seria esta a última praga. Seria esta o momento da libertação, seria este o momento em que o povo sairia do Egito. E meus amados irmãos, nós observamos por meio desta palavra, que o Senhor, avisando a ele, pediu que o povo fizesse agora uma ceia. É a ceia pascal que nós conhecemos. E a Bíblia diz que nesta noite, a diretriz de Deus para Moisés foi que o povo oferecesse um cordeiro sem mácula. Este cordeiro precisava ser oferecido por sacrifício à tarde. E o seu sangue, que é o que eu quero tratar nesta noite, ele seria aspergido
nos umbrais das casas de cada um dos israelitas que ali estavam no Egito. E o Senhor disse: esse será o sinal do livramento. Este será o sinal de que a morte não passará na casa de vocês. Este será o sinal de que a morte não terá poder sobre a vida de vocês. É o sangue aspergido nos umbrais da casa. O sangue de um primogênito, de um cordeiro imaculado, de um cordeiro oferecido a Deus em holocausto. E este sangue era a marca de que a casa estaria protegida de toda sorte de pragas que viessem sobre o Egito. E nós sabemos, meus amados irmãos, de que a Bíblia nos mostra de que naquela noite o anjo da morte passou no arraial dos egípcios, e todas as casas que tinham o sangue do cordeiro aspergido em sua porta não foram atingidas pela morte, mas todas aquelas que não tinham o sangue do cordeiro foram mortos os seus primogênitos naquela noite. E nós sabemos que a partir deste momento, quando o anjo da morte passa na casa de Faraó e mata o seu primogênito, para Faraó é o checkmate, é a cartada final, e ele não suporta mais o poder de Deus e libera o povo para fazer festa para esse Deus no Egito. Nós observamos, meus amados irmãos, dentro desse contexto, que o Senhor disse: esta é a Páscoa do Senhor. Nesta noite fica estabelecido a ceia pascal, mas tem uma diretriz. E Deus disse: vocês farão isso todas as vezes, para lembrar do livramento que eu dei a vocês. E nós observamos que o sentido da Páscoa para o povo israelita era lembrar do que Deus fez, do livramento que Deus deu. Mas para nós, cristãos, a Páscoa é a passagem da morte em que nós estávamos pelos nossos pecados para a vida e a santidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós observamos a Bíblia nos dizer no Novo Testamento que o apóstolo João estava pregando sobre o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E os fariseus chegavam até João e diziam: João, quem és tu? Elias, um profeta? E ele disse: não, eu não sou. E João Batista, naquela oportunidade, a Bíblia diz, às margens do rio Jordão, em Betânia, batizava o povo. E a figura do Cordeiro agora aparece no Novo Testamento, quando João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mesma representatividade que o Cordeiro teve para o povo de Israel de livramento, Deus seria para nós cristãos, com o seu sangue aspergido nos umbrais de nossas vidas. Nós não seremos atingidos pelo dano da morte. E meus queridos, esta é a Páscoa do Senhor. Nós observamos que no Egito, um cordeiro, ele foi morto, foi imolado para cada família. Mas na cruz do Calvário, morreu o Filho do Homem pelo mundo inteiro. O cordeiro salvava e o seu sangue apenas uma casa, mas na cruz do Calvário o sangue de Cristo foi derramado pela minha e pela tua vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em sua obra redentora, diante de um Nicodemos em João capítulo de número 3, cheio de perguntas, de dúvidas acerca da sua fé. E naquele dia Jesus, o Cordeiro de Deus, respondeu os porquês e os paraquês da vida dele. E disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por preço de sangue que eu e você fomos comprados. E este sangue de Jesus, e é sobre ele que eu quero falar nesta noite de forma rápida. Em seu ministério, Jesus derramou o seu sangue não só uma vez. Se nós observarmos em todas as instruções para as coisas vindouras que ainda vinham de acontecer, e o ministério final de Jesus Cristo, quando se aproximava do dia de sua morte, ele preparava os seus discípulos. E a Bíblia nos mostra que em algumas oportunidades esse sangue, ele foi derramado pelas nossas vidas. E cada vez que ele foi derramado,
ele tinha uma representação para nós. E é sobre este sangue que foi aspergido um dia pelo Cordeiro lá no Egito, que salvou o povo, que agora este sangue de Jesus Cristo seria derramado para perdão dos meus e dos teus pecados. E é sobre este sangue, meus amados irmãos, que eu quero falar nesta noite. Se nós observarmos Lucas, no capítulo de número 22 e 44, a Bíblia nos mostra que Jesus, na ânsia de sua morte, ele começa a sentir, né? A Bíblia diz, ele foi posto em agonia. Ele não postou-se em agonia, ele foi posto em agonia. A Bíblia diz que ele chama os seus discípulos mais achegados para o monte a orar. E ali no jardim do Getsêmani, o Senhor começa a sentir as angústias da morte. Começa a colocar em prática o plano divino, o qual o Senhor agora iria oferecer um cordeiro sem mácula, um primogênito, para morrer em nosso lugar. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que no jardim do Getsêmani, o Senhor orava e posto em agonia, de tão grande tristeza que sentia em seu coração, ele começou a sentir um sintoma de uma enfermidade no corpo, que se chama hematidrose. Ele começa a suar sangue, sentindo as angústias da sua morte, o peso do pecado. A tristeza era tão grande em seu coração, que em meio à oração, ele começa a suar sangue, do temor e do pavor que teve daquele momento. Mas há um paralelo bem interessante, porque no jardim do Getsêmani aconteceu algo totalmente diferente do que aconteceu no jardim do Éden. No jardim do Éden, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu tudo em suas mãos. No jardim do Éden, Deus deu tudo subjugado às mãos do homem. Tudo que o homem precisava para viver estava ali, somente uma coisa ele não poderia fazer: comer da árvore da ciência do bem e do mal, ou da árvore da vida. No Éden, o homem foi proibido de comer da árvore da vida. No Éden, o homem não poderia se alimentar dela. Mas aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora nós somos convidados a comer da sua carne e beber do seu sangue. Esta proibição do jardim do Éden, que levou o homem ao pecado, que levou o homem a se afastar de Deus, a atitude do homem no jardim é de fazer a sua própria vontade. A atitude do homem no jardim do Éden é fazer o que ele quer. Mas a atitude de Deus no jardim do Getsêmani é orar a Deus e dizer: Pai, aparta de mim, tira, mas todavia seja feita a tua vontade. No jardim do Éden, o homem fez o que quis, mas no jardim do Getsêmani, por amor a nós, ele disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Diferente de nós pecadores, irmãos, ele abriu o seu coração e disse: se for preciso, eu quero soar sangue e derramar as minhas lágrimas, mas eu não abro mão daqueles que tu colocaste em minhas mãos. Foi por mim e por você, foi pelos nossos pecados que naquele dia o nosso Senhor escolheu agradar a Deus e fazer a vontade de Deus acima da dor que sentia. Este é o primeiro derramamento de sangue. Mas não só lá no jardim do Getsêmani. Nós sabemos que o Senhor naquela noite ele foi traído. Quando ele levanta desta oração, ele diz: vamos, levantem-se, porque o que há de me trair já está às portas, já chegou. E chegando Judas ali, beija a sua face e traz Jesus com um beijo. E as palavras de Jesus é: o que vieste fazer aqui, amigo? Foi por você também, mas não suportou ver a prata, não suportou, abriu de mão da vida. E Jesus dizia: você é meu amigo,
mas mesmo assim foi traído para que se cumprisse o que estava escrito dele. Quantos não têm traído por tão pouco? Quantos não têm deixado Deus de lado por tantas coisas fúteis? Mas o mesmo Deus continua dizendo: você é meu amigo, eu não abro mão de você. Irmãos, e não só nesta oportunidade. Outra vez o sangue de Jesus foi derramado, quando ele foi açoitado pelos chicotes. A Bíblia diz que, a história diz que estes chicotes tinham ossos em suas pontas, que dilaceravam a sua carne, que o feriam profundamente. E o sangue destes açoites que eram para nós, da dor que era para nós sentirmos, ele sentiu em seu corpo. Aí o profeta Isaías diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, como um cordeiro foi levado, mas não abriu a sua boca. E o chicote batia, a carne era dilacerada e o sangue descia. Mas este sangue que descia de Jesus naquele dia era o sangue da redenção dos nossos pecados. O profeta Isaías diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que ele sofreu era para nós termos sofrido em nossa carne, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E mais uma vez o sangue de Jesus é derramado. Mas não só aí, a Bíblia também diz que uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Espinhos estes que foram colocados no mundo como um castigo lá no jardim do Éden. Não existia espinhos, mas como um castigo para os pecados do homem, a terra agora dá espinhos. Esse é o efeito da maldição representado naquela coroa de espinhos que estava sobre a sua cabeça. Era Deus dizendo: a maldição com que a terra foi alcançada está sobre a minha cabeça agora. Eu redimo a terra da maldição do pecado. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, versículo 3, e diz: ele fez-se maldito por nós. Toda a maldição que estava sobre a terra, agora com a coroa de espinhos em sua cabeça, é redimida pelo seu sangue derramado naquele momento. E não só nisto, nós observamos que no Calvário, os pregos transpassam as mãos e os pés de Jesus. Mais uma vez, o seu sangue é derramado. Ele estava preso. Prisão é cativeiro, é escravidão. Prisão é quando nós estávamos presos. E ele naquele momento está nos mostrando e dizendo: eu fui preso para libertar vocês da escravidão do pecado. Eu estou preso nesta cruz, mas o meu povo está livre. Transpassaram os pés e as mãos para que nós tivéssemos liberdade de servirmos a Ele. Foi na cruz que Ele redimiu-nos da escravidão do pecado. E este sangue, meus amados irmãos, que está também representado em seu último instante de vida, quando o sangue do Calvário toca a gota ao chão, que a natureza geme, treme e os tremores tomam conta da terra. Naquele momento em que sua gota de sangue cai no chão, a obra do Calvário está consumada e a terra sabe que ali está o sangue do Salvador. Aquele sangue que desceu do nosso Senhor misturado com água, a Bíblia diz, é o sangue que nos redime da morte eterna.
É o sangue que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de números 15, 54, quando ele se refere à ressurreição de Cristo e diz: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. E ele diz: nós temos vida, vitória por causa de Cristo, que nos salvou, que deu a sua vida por nós. Ele nos tira de uma condição, irmãos, de morte, de corruptibilidade, e nos coloca em uma condição incorruptível. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, esta carne que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A manjedoura do menino Jesus está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio, porque ele está assentado no seu alto e sublime trono. Marcos capítulo 16 e versículo de número 19. A Bíblia diz que ele está assentado à destra do Pai. João capítulo de número 14, numa palavra de esperança aos seus discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. O sangue dele tocou esta terra para mostrar que a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Esta é a Páscoa do Senhor. Cristo, o apóstolo Paulo disse, é a nossa Páscoa. Irmão Túlio, quando é que nós comemoramos a Páscoa? A Páscoa, meus amados irmãos, ela foi substituída. A Páscoa agora representa a ceia do Senhor. A Páscoa era sentido figurativo para relembrar de Deus pelo povo israelita, mas Paulo disse, a Páscoa nossa é Cristo. A Páscoa nossa é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Não é o chocolate, não é o coelho, não é nada disso que está aí fora deturpando as verdades da palavra de Deus. O verdadeiro sentido da Páscoa, crianças, é Jesus Cristo e este crucificado. É a sua morte e ressurreição que dão vida a esta igreja. É a sua morte e ressurreição que nos faz ter esperança de um futuro vindouro para cada um de nós. Nós observamos, queridos, que esta verdade está estampada em toda a Bíblia Sagrada. E o inimigo tem trabalhado para a corromper. Mas a Páscoa para nós, a única felicidade que ela nos traz, é que o nosso Redentor vive e vive eternamente. Vamos deixar de lado tudo o que é material, tudo aquilo que nos conduz a outra coisa que não seja isto. E vamos usar este dia para nos lembrar e ensinar aos nossos que o verdadeiro sentido de nós estarmos alegres e felizes nesta noite e comemorando é porque o nosso Senhor e Salvador não está mais naquele túmulo, porque Ele ressuscitou e debaixo de uma promessa nós estamos. Porque Ele apareceu àquelas mulheres naquele dia
e a todos os seus discípulos e disse: um dia nós iremos nos encontrar no reino dos céus. Mas o Senhor deixa claro algo, que esta verdade é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é sobre esta vida que nós pregamos nesta noite, sobre este sangue que foi vertido pela tua vida. Quantas vezes, irmãos, nós queremos a atenção das pessoas, dos familiares, dos amigos, de alguém próximo, do esposo, do namorado, da namorada, e não temos. Nós queremos a atenção das pessoas de alguma forma e não temos. Mas nesta noite eu vim dizer a você que você tem a atenção de alguém especial, que um dia se entregou para fazer aquilo que muitas vezes o amigo não tem coragem de fazer. O irmão, o parente não tem coragem, mas Deus pegou o melhor que ele tinha e disse: vai lá e faz a minha vontade. E Jesus não abriu de mão da sua vida. Jesus não abriu de mão de você. Por mais que nós nos afastemos, por mais que os pensamentos não nos levem a Deus tantas vezes, Deus está dizendo mediante esta palavra: o meu sangue que eu derramei foi pela tua vida, foi pela tua casa, foi pela tua família. A Bíblia nos diz que não foi por prata e nem por ouro que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Irmão Túlio, não me dá o valor que eu penso. Eu não sou valorizado. Prata e ouro não podem te comprar, porque tu foste comprado com o precioso sangue da cruz do Calvário. Você e eu temos um valor incalculável para Deus. E eu quero dizer a você nesta noite: sua vida tem uma importância para Deus. Sabe por que Deus não voltou ainda? Porque tem muitas oportunidades sendo abertas a cada dia para que haja redenção de pecados, perdão de pecados. Deus não voltou ainda para dar uma nova oportunidade a mim e a você, de ouvir esta palavra e se arrepender verdadeiramente, de entregar a nossa vida inteiramente nas mãos desse Deus que a comprou com preço de sangue. O apóstolo Paulo diz que nós não somos órfãos, nós somos comprados, pertencemos à família de Deus. Quem não quer fazer parte da família de Deus? Eu creio que você quer fazer parte da família de Deus, mas você precisa aceitar este convite nesta noite, entendendo mediante esta palavra. Queria convidar vocês a nós estarmos de pé, cada um dos irmãos, e eu quero externar este convite a você nesta noite, que compreende que aquele sangue, que aquelas chicotadas, a Bíblia diz que ele foi cuspido, escarnecido, humilhado. Será que não vale a pena se entregar nas mãos desse Deus? Você nesta noite pode tomar esta decisão de entregar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Entenda que aquele sangue foi vertido pela tua alma. O que ninguém poderia fazer, o Senhor fez na cruz do Calvário para mim e para você. E eu quero te fazer um convite nesta noite para aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Nós vemos, meus amados irmãos, que esta Páscoa representativa no Antigo Testamento, ela hoje é substituída por Cristo. E eu disse aos irmãos que a ceia é a maior representação, porque a Páscoa falava de algo que haveria de vir e já veio, que foi Cristo. Mas a ceia, ela nos faz lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Na Páscoa o povo lembrava do livramento que foi dado,
por Deus lá no Egito. Mas na ceia do Senhor nós nos reunimos não um dia por ano, mas todos os meses. E Ele disse: fazer isto em memória de mim. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então este memorial que fica evidente para nós, que é a ceia do Senhor, esta é a representação da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Páscoa que nós comemoramos mensalmente. Não de uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ou de algo que Ele fez uma vez, mas de uma comunhão que nós temos com Ele e estabelecemos mensalmente. E entramos desta casa e dizemos: Senhor, a minha vida continua em Tuas mãos. Senhor, o meu compromisso contigo, que eu fiz no meu batismo, ainda está de pé. Eu continuo confiando nas Tuas promessas. Eu sei que o Teu sangue não foi vertido na cruz do Calvário em vão. Todos os meses nós comemos da Sua carne e bebemos do Seu sangue, firmando o compromisso de uma vida eterna que nós temos com Ele. Esta é a Páscoa do Senhor. É o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que entende e compreende que este Cordeiro deu a vida por você? Você tem a oportunidade nesta noite de deixar Deus consumar a obra na tua vida. Aquele sangue foi vertido naquela cruz do Calvário, no jardim do Getsêmani, nos açoites, na caminhada até o Gólgota, naquela via dolorosa de dores, de humilhação. Jesus suportou aquilo pela tua vida, para que você chegasse aqui nesta noite e escutasse esta palavra, de que Ele te ama, de que Ele te quer por perto, de que Ele tem planos e projetos para a tua vida, e de que a obra que foi consumada na cruz do Calvário ainda continua de pé. A obra de Deus na tua vida continua de pé. O que Deus preparou para ti, todos os planos para a vida que você tem hoje, ainda continuam de pé. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou quem sabe se reconciliar com o Senhor? Você tem a oportunidade nesta noite de levantar uma de suas mãos e entregar-se a Ele. Se não tem, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.